Inclusive, agora nós vamos trocar de assunto, porque o relator do PL da dosimetria no Senado, que é o Espiridião Amin, protocolou um projeto de lei que propõe anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A Júlia Firmino está conosco ao vivo, a reportagem na Jovem Pan. Depois do veto agora, a gente falava disso, né, do presidente Lula, a redução das penas. Agora o novo projeto é de anistia total. Seja bem-vinda, muito boa noite, Júlia. É exatamente isso, Matos. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos e também para nossa audiência aqui da Jovem Pan. Agora, então, Espiridião Amin, que é relator do PL da dosimetria no Senado, protocolou um novo projeto justamente que propõe, na verdade, anistiar os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. E aí, como você disse, né, esse novo projeto vem justamente depois do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda ontem, do PL da dosimetria, né? Então, nessa nova proposta, Matos, o que nós temos é, Espiridião coloca aí a troca, né, de não só reduzir as penas de quem foi condenado, mas anistiar todos esses condenados pelos ataques aí aos 3 poderes. E aí, ao apresentar esse novo projeto, Amin também criticou o veto do presidente Lula e defendeu que a anistia seria, então, uma forma de pacificação institucional. Foram essas as palavras usadas por Amin. Isso porque, para o senador, a resposta do Estado a esses ataques teria extrapolado os limites e produzido, então, condenações muito excessivas, né? De fato, muito grandes. E aí, esse novo PL, então, protocolado ainda ontem, depois justamente do veto do presidente Lula, volta, então, à ideia original, né? A ideia inicial do PL 2162 de 2023 ainda, que foi apelidado justamente como PL da anistia e que depois que passou por mudanças no texto, passou a ser chamado então como PL da dosimetria. Mas mesmo assim a gente lembra que mesmo depois do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda pode acontecer do Congresso derrubar a decisão e retomar o texto aprovado. Volto com você. Júlia Firmino, daqui a pouco ela volta conosco aqui nos Pingos, nos Is. Muito obrigado, Júlia. Eu quero começar com o Mota agora, porque o Mota odeia esse termo dosimetria, né, Mota? Ninguém entende, evidentemente, além no campo político, a população tem dificuldades. E agora, como é que você avalia, então, a ação do Espiridião Amin, que é um parlamentar aí, já foi governador de estado, muito experiente? Poderia haver, então, agora a discussão daquela anistia geral e restrita, Mota? Claro, essa é uma oportunidade gigantesca que a direita está deixando passar. Imaginem se a esquerda tivesse esse mesmo tipo de atitude lá em 1979. Mas a esquerda não teve. Contra tudo e contra todos, eles insistiram na anistia ampla, geral e restrita, que é o único tipo de anistia que existe. Eu sempre disse aqui, né? Não é que eu odeie o termo dosimetria. É que, para mim, dosimetria é a mesma coisa que ressocialização de criminosos. É uma bobagem, é uma contradição em termos. Porque não cabe ao legislativo fazer dosimetria. Isso quem faz é o magistrado. O que o PL da dosimetria fez foi alterar a legislação. Inclusive, o PL, o texto que foi aprovado na Câmara, até mexeu na lei de execução penal de forma que abria a oportunidade para que outros criminosos presos, que não tem nada a ver com 8 de janeiro, recebessem o benefício de antecipação da progressão de regime. Então, é um nome ruim por um projeto que, na minha opinião, é inadequado. O Congresso e os políticos que se chamam de direita deveriam ter insistido, jamais desistido do projeto de anistia. Então, o senador Espiridião Amin dá um excelente exemplo de quando a convicção se junta à melhor estratégia para orientar o curso da ação política. Agora, Diego Tavares, a gente observa aqui na discussão, então, tinha o deputado Paulinho, Aécio Neves, que também tem um bom trânsito com o senador, ou com o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Haveria espaço para uma anistia? Porque o Supremo também, ele negociou, mas já avisou o seguinte: essa anistia geral ampla e restrita, o PT, o pessoal vão levar lá essa discussão caso
nós tenhamos então a aprovação na Câmara e no Senado. E aí o Supremo já avisou que esses supostos crimes estariam fora então dessa anistia. Marcelo Matos, não há qualquer clima para discussão sobre anistia nesse momento, até porque ministros do Supremo Tribunal já declararam em bastidores que a última palavra a respeito desse tema seria deles, e evidentemente no sentido da inconstitucionalidade. Esse projeto de lei do senador Espiridião Amin, com todo respeito ao senador, ele tem nome. Deveria ser batizado de projeto de lei PL Carlos Bolsonaro. Porque, eu explico, Espiridião Amin, ele é candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição ao Senado por Santa Catarina, estado que Carlos Bolsonaro escolheu para lançar sua própria candidatura ao Senado. E o Espiridião acabou ficando espremido entre a candidatura de dois bolsonaristas, Carol Detone e Carlos Bolsonaro. Com isso, ele tem algumas dificuldades para renovar o seu mandato. Então, talvez esse PL da anistia que ele protocolou agora seja só para fazer aquela foto de balcão e mandar um sinal ao eleitor catarinense bolsonarista, tentar trazer de volta para si alguns votos bolsonaristas de Santa Catarina. E tem uma questão lógica que milita nesse sentido. Espiridião Amin foi relator da dosimetria no Senado. Ele poderia muito bem, ao invés de lançar um projeto de lei próprio, ter articulado uma emenda no Senado que incluísse a anistia dentro do PL da dosimetria. Ele, inclusive, ventilou essa possibilidade, isso ganhou repercussão na imprensa, isso acabou gerando uma expectativa entre os eleitores bolsonaristas, entre a militância bolsonarista, o que acabou não se concretizando. E aí, passado esse tempo todo, tramitado o PL da dosimetria, já aprovado no parlamento, vetado pelo presidente Lula, ele surge agora com o PL da anistia. Para mim, está muito claro que o senador Espiridião está querendo apenas entregar um símbolo, tal como Lula entregou o símbolo do veto à sua militância. Espiridião Amin quer entregar agora o símbolo de ser o proponente da anistia, mesmo sabendo que não há clima, que não há possibilidade para que no ano eleitoral esse projeto de lei avance. Os presidentes das casas já deram declarações de que, inclusive, o PL da dosimetria foi apreciado no fim de 2025 para que o ano eleitoral não fosse inaugurado com essa discussão, para que isso não se arrastasse por um ano no qual os parlamentares tentarão as suas reeleições, em que o debate público se reaprofundará na questão da polarização. Então, novamente, não há clima no parlamento para que esse projeto da anistia tramite, para que ele tenha qualquer espécie de sucesso, e acredito eu que o próprio Espiridião Amin sabe disso, pela experiência que tem como senador, como ex-governador, enfim, um político com muita bagagem. Dávila, então fica agora a expectativa na retomada dos trabalhos legislativos, evidentemente, né? Já que nossos parlamentares têm férias de verão, de inverno, né? Quer dizer, são privilegiados, né? O trabalhador sai todo dia 4 horas, 5 horas, volta às 20 horas da noite, mas eles têm um período de recesso bem amplo aí, pago por nós, evidentemente. Mas, Dávila, nesse retorno, nesse suposto retorno aí legislativo, a expectativa então fica por conta... Qual o tema que vai ser colocado? Seria dosimetria? Seria anistia? Haveria espaço? Com certeza será a dosimetria, porque a dosimetria há um consenso no Senado e na Câmara e será derrubado. Agora, o senador Espiridião Amin sempre disse que preferiria o projeto da anistia, que esse era o seu projeto do coração, vai apresentar a proposta. Só que, evidentemente, esse projeto não vai caminhar, porque, inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não vai colocar em votação esse projeto. Então, vai ficar lá o projeto e ele faz o palanque, como bem disse o Diego Tavares, para a sua audiência em Santa Catarina, que ele precisa conquistar alguns votos lá, pelo menos da direita, e aí pronto, ele faz a parte dele. Outro segundo fato importante é que todo o projeto de anistia aprovado no Brasil, quando a gente teve a Revolução de 32 aqui, 1979, ele parte do governo, nunca partiu da oposição. É o governo que quer pacificar o país. É o governo que apresenta o projeto como uma forma de virar a página e começar um novo capítulo na história. Não é um projeto de oposição no Congresso, vai caminhar e aprovar. Isso nunca nós tivemos na história do Brasil uma anistia aprovada pela oposição que não tivesse o aval do governo. Então, quer dizer, é um projeto que é só para fazer proselitismo político, porque não caminha em lugar algum. Se o governo jogar contra o projeto de anistia, como o judiciário joga contra, não adianta vai se mobilizar em torno de um projeto que não tem a menor chance de prosperar. Então, é importante entender isso. Todos os projetos de anistia
foram feitos pelo governo, foram patrocinados, bancados pelo governo, porque é o governo que tem que dar um sinal de que ele quer virar a página e começar um novo capítulo na história. Esse governo não tem nenhuma disposição de fazer isso, como mostrou os atos de ontem, do 8 de janeiro. Um governo cada vez mais entrincheirado nas suas ideias, nos seus dogmas, na sua militância de esquerda e não querendo fazer nenhum gesto em torno aos manifestantes de 8 de janeiro. Mota, aí aquela coisa, né? Vai ser medida a temperatura, evidentemente, lá no retorno dos trabalhos, né? E qual que seria o caminho possível, né? Entre a anistia e a dosimetria, evidentemente. Então, mas há a promessa, então, que no mínimo essa questão da dosimetria seja colocada como prioritária agora em 26. Eu sempre me lembro daquela frase de Winston Churchill, se referindo àqueles políticos do Reino Unido que tentavam contemporizar com a Alemanha logo antes da Segunda Guerra Mundial. Eles preferiram a vergonha para não ter a guerra. Agora vão ter a guerra e a vergonha. Assim, se as condições do jogo são essas que os meus colegas colocaram, por que não fechar logo o Congresso e deixar que o outro poder legisle de uma vez? Porque se não se pode fazer nada que vá contra os supostos interesses de algumas personalidades do Brasil, o que o Congresso está fazendo? Para que esse teatrinho todo? É a isso que ficou reduzida a democracia do Brasil? A um teatro? Não, olha, aqui a gente finge que vai aprovar um projeto, mas vai antes lá e pergunta se esse projeto pode ser aprovado ou não. O Dávila tem uma certa razão quando ele diz que as anistias vieram do governo. E se agora o governo não quiser anistia? Então a gente desiste, deixa para lá e aceita uma migalha que vier? E eu repito mais uma vez, que não tem garantia de nada. Está se criando nas pessoas a percepção de que, aprovado esse projeto da dosimetria, logo em seguida, todos os presos de 8 de janeiro irão para casa. Isso não é verdade. Cada um dos réus vai ter que entrar com um pedido individual de aplicação dessas modificações, que vai ser julgado por magistrados. E que magistrados são esses que vão julgar esses pedidos? Os mesmos magistrados cujas decisões tornaram necessária a criação do PL. Meus amigos, me desculpe, deve existir alguma lógica nisso aí, mas eu não estou captando.